Bom, beleza, vamos lá. Essa daqui foi a análise que a gente fez, né? A gente colocou lá no que eu coloquei na plataforma para vocês verem junto comigo. Inclusive esses desenhos que eu fiz foi justamente os desenhos que eu fiz lá naquela aula da análise de rente, né? Que seria as ações de localiza. Basicamente as ações de localiza já pegaram o nosso primeiro alvo aqui. Então, a princípio já foi um ótimo trade, né? Eu até coloquei um Vzinho aqui que seria uma venda, a compra no rompimento dessa máxima. E já pegou aqui no nosso primeiro alvo, né? Que é exatamente uma confluência de um provavelmente terceiro ou quarto alvo dessa projeção de queda que a gente teve aqui anterior, né? É um quarto alvo de Fibro, aqui é isso mesmo, quarto alvo de Fibro que conflui com o nosso primeiro alvo dessa possível reversão de tendência. Bom, basicamente a princípio já alcançou nosso alvo. Eu tinha uma operação em rente, já zerei já nesse alvo aí, tanto no à vista como numa operação de compra de call que eu tinha, né, no caso. Mas nesse caso, se alguém ainda está posicionado, pode ser sim que ele venha continuar subindo, buscar aqui segundo alvo. Essa região aqui é uma região bem interessante, porque é uma região também de confluência entre esses dois alvos, né? Então, vale bastante a pena a gente talvez trazer até aqui mais ou menos. No curto prazo, pode ser que ele também faça um pullbackzinho, ou ele venha fazer um recuo até as médias, porque faz um tempo já que ele não chega na média de 20. Então ele pode sim cair um pouco, esperando que a média de 20 ela venha acompanhar aqui, para depois ele voltar a subir, tá certo? Então pode acontecer alguma dessas duas coisas aqui. Como já tem um tempo que ele não encosta na 20, a probabilidade de buscar ela em algum momento aí é bem grande, tá? Principalmente porque ele acabou de cravar num alvo nosso. Mas, se alguém está posicionado, eu protegeria basicamente aqui, ó. Amanhã o mercado abriu. O que você faria, Nicolas? Eu me protegeria nessa região aqui, deixaria meu stop gain no fundinho desse candle. E se o ativo subir, eu deixaria meu alvo basicamente aqui no segundo alvo de Fibro, tá? Um pouquinho abaixo do segundo alvo de Fibro, para não ter o risco de chegar muito próximo e não executar nossa ordem. Então a gente sempre deixa um pouquinho abaixo. Depois a gente vai ter uma aula também só sobre isso. Mas eu deixaria esse stop gain aqui para não, ela, se ele por um acaso começar a cair, a gente não ficar negativo, não perder dinheiro e perder toda essa rentabilidade que a gente teve. E o alvo eu deixaria aqui em cima, buscando esse segundo alvo de fio, tá? Depois, a outra análise que a gente fez foi de TRPL4, né? TRPL4. Vamos lá, Transmissão Paulista. Bom, Transmissão Paulista também literalmente cravou aí o nosso alvo. Tá tudo rabiscado assim porque foi literalmente o que eu fiz naquela aula de análise lá e deixei pra gente, tá? Vou até apagar aqui para não ficar tão confuso. Tirar. Esse risco aqui foi que ele poderia vir buscar esse primeiro alvo dessa projeção maior aqui, tá? Então o primeiro alvo seria no 2895, ele poderia buscar aqui dessa projeção maior. Dessa projeção menor, que seria do respiro do ativo, muito provavelmente, né, dessa última pernadinha aqui que ele teve no respiro, ele já literalmente cravou o nosso primeiro alvo aqui. Tá? Então também foi uma operação muito boa, está cravado no nosso alvo. Foi uma ótima operação. Nesse momento, o que eu faria? Pô, a mesma coisa. Eu tinha uma operação em TRPL4, uma compra de call, já zerei, também tinha ela à vista, já coloquei o lucro no bolso também. Mas ela pode continuar subindo? Claro, com certeza. Mas é que dentro daquilo que eu queria, para mim eu já tinha me proposto a sair no primeiro alvo. Então eu sempre executo aquilo que eu me propus. Se eu vejo uma operação como essa, que eu acho que está bacana e tudo mais, e eu falo assim, pô, eu vou entrar nessa operação já pensando em sair no primeiro alvo. Eu faço exatamente isso que eu estou falando. Eu entro na operação pensando em sair no primeiro alvo. Eu não fico segurando a operação, eu não fico imaginando que ela vai subir mais, que não vai, que aí, senão isso daí é a chave para dar ruim, entendeu? Então, tem operações que eu entro e eu vou falar assim, pô, vale sim a pena a gente deixar a operação rolar, porque eu acho que muito provavelmente ela vem buscar esse primeiro alvo aqui. Pô, aí eu deixo.
E nesse caso aqui, eu acho sim que ela pode vir buscar esse primeiro alvo dessa projeção maior aqui, tá? Que seria exatamente nessa região aqui. Eu acredito, porém, eu não estava disposto a deixar a operação andar tanto, visto que essa operação, essa ação, ela já está há um bom tempo brigando nessas regiões, ó. Olha como que ela está consolidada. Ela sai um pouco, depois ela cai de novo, volta, sobe. Então, para evitar ficar nesse vai e vem, nessa consolidação horrorosa que está aí, eu já preferi sair no primeiro alvo. Mas ela tem possibilidade sim de vir buscar esse primeiro alvo dessa projeção maior, tá? Então, se alguém tiver posicionado ainda nessa operação, eu diria o seguinte: se protege também, tá? Coloca o seu stop gain nessa região e vai surfando. Conforme os candles vierem vindo aqui, o que você vai fazendo? Você vai subindo o seu stop para baixo dele. Se vier outro candle verde aqui, de compra, você põe seu stop, você sobe seu stop gain para o fundinho dele. Isso daí é um stop que a gente chama de stop barra, né? A gente vai aprender isso também mais para frente. E aí o nosso alvo a gente deixa aqui, tá? Se por um acaso você quiser carregar essa operação e você já estiver posicionado. Do contrário, se você já saiu, maravilha, a gente pôs o lucro no bolso. Foram 2 análises que a gente postou lá no grupo e as 2 a gente acertou. Então, a assertividade está em dia, tá ótimo. Daqui, vocês ficaram alguma dúvida? Tá tudo certo para vocês? Ficou tranquilo? Como é que tá? Aí para mim tá tranquilo. Beleza, fechou. Matheus, Thales, alguma dúvida? Tudo certinho? Certinho, Nico. Beleza. Cara, tem uma outra operação que eu fiz hoje, que eu tinha feito também, mas como a maioria das pessoas não gosta dessa ação, era essa ação aqui? Não, não era essa não. Acho que era Cirela que eu fiz. Cirela foi bem bacana também, viu? Olha só isso aqui. Eu entrei numa compra de call, ela bateu 60%, pra você ter uma ideia, dá até uma dor no coração. Ela até passou de 60%, eu teria feito uns 100 e poucos por cento. Só que eu tinha uma ordem já na pedra, apregoada no dia anterior, e já abriu executando já. Mas tudo bem, foi um bom lucro. Mas deem só uma olhada como que ela chegou no nosso alvo também. Muito bem, ó. Ela na verdade nem chegou no alvo, né? Mas ela está indo na direção perfeitamente, vindo buscar aqui a região do primeiro alvo de FIBO. Só que como ela já valorizou bastante, eu não quis ficar segurando, eu saí fora. Deu 60% de lucro, já coloquei no bolso, tá tudo certo. Só que o que acontece? Olha só que lindo isso aqui, ó. Rompeu as médias, fechou acima, subiu, caiu, fez um pivôzinho de alta pra gente no rompimento, deu uma compra. Se eu tivesse comprado à vista nesse ativo, eu seguraria mais um pouco e levaria até essa região do 61.8, que seria o primeiro alvo de FIBO, tá? Será TRLP. Ah, sabe uma que tá bem interessante, galera? Vou até passar aqui para vocês já ficarem de olho também. Que talvez amanhã possa dar uma bela de uma compra nessa ação aqui, hein? Usiminas, ó. Usiminas, ela vem também numa tendência de baixa um pouco mais forte, né? Chegou a cair bastante mesmo aqui. Deixa eu até ver quantos por cento que ela caiu. Se a gente fosse puxar uma projeção dessa última pernada, chegou a cair aqui, ó, 32%. E o que eu estou visualizando nesse momento, nessa ação? Pô, a gente tem aqui, ela subiu, fez um pivôzinho de alta, aqui já daria uma compra pra gente. Porém, para ela perder de fato a tendência, ela precisa ganhar essa região aqui. Ela já está acima das médias, né? Isso aqui vocês vão aprender tudo mais para frente, tá? Mas já estou adiantando para vocês já irem pegando essa visão. Ela já está acima das médias, está operando acima tanto da média de 9, que é essa mais clara, como da média de 20. As duas médias estão apontadas para cima, então tem uma chance grande dela se manter nessa tendência. Pode ser uma bandeira de baixa, claro, se você traçar daqui para cá, você tem uma possível bandeira, tá? Nicolas, o que é uma bandeira? Fique em paz, vocês vão aprender. Tem uma bandeira. O que pode acontecer nisso? Qual que seria o pior cenário, né? Pô, pior não, né? Pra gente é indiferente, mas ela poderia cair aqui, fazer um pullbackzinho na bandeira e depois fazer um pivô. Nesse pivô a gente vende,
E aí, primeiro alvo de bandeira geralmente é o fundo do ativo, a gente consegue trazer essa operação até essa região aqui tranquilamente, tá? Então seria um primeiro cenário. Segundo cenário, que pode ser algo interessante que eu estou visualizando, é que isso aqui não seja uma bandeira. E aí amanhã ela venha subindo forte aqui e rompa esse pivôzão aqui, ó. Pá, pá, pá. Rompeu, dá uma compra. Tá certo? Nicolas, aonde vale a pena eu comprar aqui? Pô, vale. Porque por mais que ele esteja respeitando isso daqui, pode ser uma operação que vai te dar muito dinheiro. E você não precisa ficar com medo de operar. Se fosse na cara de um alvo, aí talvez eu ia falar para você, não entre. Melhor não entrar. Mas depois a gente vai chegar nesse ponto também. Mas a princípio, essa operação, num contexto geral, como ele já testou essa região uma vez, duas vezes, se amanhã entra volume rompendo essa região aqui, muito provavelmente a chance dele continuar subindo é grande. E aí ele pode buscar qual região? Vou mostrar aqui para vocês agora. Onde que seria o nosso possível alvo para essa operação, tá? Nosso possível alvo é exatamente nessa região. Um segundo alvo confluindo exatamente... Isso aqui eu acho lindo demais. Às vezes o mercado faz umas coisas que eu acho muito louco. Principalmente Fibonacci. Olha isso, 50% de uma retração é uma confluência com o segundo alvo de Fibo dessa projeção aqui. Então ela está exatamente na mesma região. É um ponto forte, sim ou não? De suporte e resistência de alvo. O que vocês acham? Eu creio Sim. que deve ser um ponto muito forte de resistência, no caso, né? Aí. Exatamente. É um ponto de resistência bem forte. Justamente porque você tem uma confluência de alvos. Então, num primeiro momento, o que eu, Nicolas, faria? Eu provavelmente levaria essa operação até essa região aqui do 8,66, tá? Que seria a região, pelo menos o primeiro alvo seria aqui. Se eu não fosse zerar minha operação e vender tudo aqui, eu pelo menos soltaria uma parcial, tá? Então, se eu estou posicionado com mil ações, eu venderia pelo menos 500, 600 ações e deixaria o restante para tentar surfar um movimento um pouco maior.